Quero pedir para que você abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 3. Glória a Deus. Vizinho, se puder, você pode pôr na área para mim, por gentileza? Por favor. Muito obrigado. Todos acharam? Assentados mesmo, mas com muita reverência que nós temos ao nome do Senhor, à palavra do Senhor. Podemos ler? As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Vamos ler novamente? O 3. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Amém? Quero pedir para que você feche sua Bíblia, feche também seus olhos, para que nós possamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos permite estarmos em um ambiente de respostas para as nossas vidas. Nós temos a certeza que nós sairemos daqui com direcionamento, com a nossa fé sendo ajudada pelo Teu Espírito, para que nós possamos continuar vivendo os Teus milagres. Te damos honra, glória e todo louvor. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Bom, obrigado, Luizinho, se você puder deixar aí mesmo no retorno, vai me ajudar bastante. Obrigado mesmo. Esse texto, se você conseguiu vir em um dos cultos desse último domingo, às 8, às 10h30 ou às 8h30, aliás, às 8 e às 10h30, não, às 8h30 também, né? Eu estou confundindo com outro. Nós ouvimos uma palavra do nosso pastor, onde esse texto foi citado, e falou muito comigo ao decorrer desses dias, e eu quero poder compartilhar com vocês essa possibilidade que o Senhor nos concede, de fazer com que aquilo que nós vimos, nós consigamos fazer nossos corações ouvir, e pelo nosso coração ter ouvido as revelações dos céus, nós somos movidos então a não apenas imaginar, não apenas enxergar, não apenas querer, não apenas esperançar e colocar nossas expectativas em algo, em alguma resposta, em algum resultado, mas o céu dá para mim e para você uma condição de trazer à existência aquilo que ainda não existe, porém já é dado a mim e a você, já é reservado para mim e para você, já é eminente que alguns sonhos e projetos aconteçam na minha e na sua casa. E essa é uma notícia maravilhosa, sabe por quê? Porque ao decorrer de dias tão corridos, quantos estão aqui com uma semana muito corrida? Quantos estão? Não é verdade? Cristo amado, né? Que o Senhor nos ajude, porque nós tivemos aí segunda-feira o nosso Brasilzão ganhando, né? Graças a Deus por isso, mas a gente teve aí o nosso trabalho reduzido, né? Porque graças a Deus você conseguiu ir no conforto da sua casa, ou conseguiu achar um tempinho lá para ir para esse jogo, e querendo ou não, 3 horinhas da sua produção que você já perde. Terça-feira nós precisamos dar uma corridinha, hoje nem se fala, e amanhã nós temos o feriado, sexta-feira tem o Brasilzão de novo, que vai ganhar em nome de Jesus, mas o fato é que a nossa agenda está um pouco apertada. Mas o fato da agenda estar apertada, o fato de parecer que o tempo não vai dar, o fato de nosso calendário correr de uma forma mais apressada, não isenta a ordem do céu sobre as nossas vidas, de que tudo o que um dia foi profetizado, anunciado sobre a minha e sobre a sua vida, vai acontecer, porque aquele que promete para mim e para a sua casa, é aquele que é o dono do tempo. Então,
o Senhor nos dá condições de fazermos, nos dá autoridade. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos autoridade de vivermos nossos milagres. E eu quero compartilhar isso com vocês. Nós começamos a ler esse versículo e diz assim: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Nós estamos falando aqui, quando o pastor disse sobre esse versículo, logo lembrei de algumas coisas da minha infância. Logo lembrei, que é logo ali, viu, Xangai? Já teve sorriso do cantinho, viu? E eu consigo recordar, porque acho que foram apenas 10 anos atrás, então, enfim, ninguém... É verdade, estamos nesse tempo, né? Um dia com 1000 anos e 1000 anos eu com... Amém. Xangai, você tem outra coisa para fazer? Mas confesso que me lembrei de algumas coisas, de algumas escolhas que fiz, de algumas palavras que eu disse, mesmo sem saber que essas palavras iriam ecoar no meu futuro, mesmo sem saber que essas escolhas iriam estar presentes no meu hoje. Lembro que quando eu comecei a ter as minhas experiências com música na igreja, eu tinha 6 anos e eu tinha um sonho de tocar bateria. Minha família era toda musical, e eu aprendi a tocar bateria com o meu tio, e com o meu primo, e com o meu irmão. Eu ficava perto deles ali, e eles ficavam tocando, eu ficava lá só de olho, aprendendo, tocando. E aí então apareceu a minha primeira oportunidade de tocar bateria, junto com a pastora Lourdes, na tarde da bênção. Muito legal isso. E era quinta-feira, às 2h da tarde. Só que, quando eu fui para a escola, eu fiquei sabendo que a cidade de Peúna ia abrir uma escolinha de futebol, que ia ter o treino, que dia? Quinta-feira, às 2h da tarde. E aí eu queria também ser muito jogador de futebol, modéstia à parte, jogava muito bem, pena que ninguém pôde ver, não perderam muita coisa não, mas enfim, tentei. E lembro que eu falei assim para a pastora: pastora, eu dei meu nome lá para a escolinha, mas eu não queria deixar de estar no culto. Eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu não sabia. No máximo, se eu soubesse o que eu estava dizendo, eu poderia justificar assim: é porque eu quero tocar bateria. Mas na verdade, eu já estava fazendo escolhas conduzidas pelo Espírito Santo, escolhas que desde o início da minha caminhada fariam toda a minha diferença, toda a diferença para mim. E eu lembro então que começava o culto, e eu tocava algumas músicas ali na tarde da bênção, 15, 20 minutos, e eu descia uma escada assim, a bateria daqui, eu descia a escada, tinha uma porta na lateral, eu já entrava na porta lateral, ali estava a minha bicicleta com a minha mochila, com as minhas coisas, e eu ia para o campo jogar bola. Gil, isso quer dizer o quê? Isso parece muito com você também, porque nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque no começo da nossa caminhada, quando ainda talvez não sobrevinha responsabilidades sobre as minhas e as suas costas, o Senhor já colocava no nosso coração uma necessidade de fazer coisas que seriam importantes para as nossas responsabilidades futuras. O Senhor confiou visões a mim e a você, que a minha e a sua casa se beneficia hoje. Desde então, sempre tive saudades de momentos onde nós estávamos cultuando ao Senhor. Comecei a ter responsabilidade dentro da igreja com 6 anos de idade, então você imagina que uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, não tive talvez a mesma rotina do que os meus amigos. Quando uns iam para o shopping, eu ia para o jejum que meu líder marcava, justamente sexta-feira, começava às 7 da noite. Eu falei assim: ô irmão, marca um pouco o outro que eu precisava. Mas o fato de eu estar ali, foi uma oportunidade que o céu me encontrou, de falar no meu coração. Nós não sabemos porque nós estamos em alguns lugares, nós não sabemos porque nós estamos ouvindo algumas coisas,
Nós não sabemos porque o Senhor está nos direcionando a escolher alguns lugares, a escolher algumas coisas, a falar sobre algumas coisas, mas em nome de Jesus, a cada dia que nós escolhemos coisas que nós ainda não entendemos, o Espírito Santo revela os seus segredos para mim e para você, segredos esses que são capazes de abrir portas que ninguém da sua geração teve condições de abrir, segredos esses que levará a minha e a sua casa a lugares cujas quais toda a nossa genealogia não conseguiu chegar. Como eu cheguei aqui, como eu cheguei aqui, como você chegou aqui, meu irmão, a palavra diz que antes mesmo de eu e você sermos substâncias sem forma, o Senhor estava escrevendo os nossos dias, antes mesmo que eu e você vivêssemos o primeiro deles. Então sabe o que está acontecendo hoje na minha e na sua vida? O que eu e você estamos vivendo hoje? Estamos findando um ano de 2022, o ano da nova história. Estamos entrando no ano onde nada irá faltar, vai chover provisão na minha e na sua casa. Nunca houve isso na minha e na sua família, mas nós vamos viver isso em nome de Jesus. Nunca existiu isso nos meus e nos seus parentes, mas nós vamos trazer à existência aquilo que nunca existiu sobre a minha casa, sobre a sua casa em nome de Jesus. Por que, Gil? Porque eu e você, desde muito cedo, temos vivido experiências inspiradas pelo Espírito Santo. Temos escolhido estar em lugares que o Espírito Santo nos colocou. Temos falado palavras que o Espírito Santo nos colocou. Você se lembra dos seus desafios? Você se lembra quando você contou os seus sonhos para algumas pessoas e talvez elas debocharam ou até mesmo simplesmente não creram? Normal, tudo bem. É uma consciência da realidade que não permitiu com que você fosse apoiado naquilo que você enxergou, mas o fato ninguém pode tirar, nós enxergamos. Tudo bem que as pessoas precisaram ver para aquele, e está tudo certo mesmo de verdade, mas o que aconteceu foi que um dia, eu e você, enxergamos tudo isso que nós estamos vivendo. É ou não é? Um dia, nós enxergamos tudo isso que nós estamos vivendo. Um dia eu disse que eu teria uma família. Um dia eu disse que eu teria filho. Parecia que não ia vingar. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me lembrou. Um dia você disse que você teria uma família. Parece que seu emprego não vai vingar, mas um dia você disse que você teria o emprego que você tem hoje. Parece que não vai vingar, parece que não vai dar certo, mas um dia você disse que você viveria isso que você está vivendo. Então não abra mão do seu sonho só por estar um pouquinho mais agarrado à situação. Não abra mão daquilo que você conquistou com muito empenho, proclamando palavras, trazendo à existência aquilo que não existia, só porque está difícil. Meu irmão, você está nessa situação aparentemente difícil, porque você está vivendo o processo de milagre na minha e na sua vida. As anunciei sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Meus irmãos, existem alguns momentos que nós passamos, onde nós temos medo, até de ouvir aquilo que nós precisamos dizer. Eu me lembro que quando a Bianca estava fazendo faculdade, ela fez faculdade numa época muito difícil para ela financeiramente, e todo o retorno das aulas de dezembro para janeiro era algo muito desafiador. Então vocês imaginam como era o nosso Natal. Épocas como essa, onde nós ficávamos na mesa, uma mesa farta, mesmo sem termos muitas condições, o Senhor sempre proveu, sempre. O Senhor sempre provê.
o Senhor sempre traz, o Senhor sempre levanta, o Senhor sempre dá o escape. Parece que é por pouco, mas não é por pouco, é Deus colocando a mão. A gente nunca se afoga, a gente nunca fica no meio do caminho, a gente pode até se paralisar 1, 2, 3 dias, algumas semanas, mas nós nunca nos permanecemos parados. Pode parecer, porque nós temos uma mente forte, mas eu e você sabemos quem é que nos impulsiona a vivermos mesmo em meio à falta, a vivermos mesmo em meio ao medo, a vivermos mesmo sabendo que não existe muitas soluções. E épocas de Natal, assim, era assim para a gente. E nós ríamos, mas nós ríamos tenso. Já riu tenso, já, meu irmão? Já riu porque é melhor rir do que chorar? Era assim. Acho que para o Instagram passava, mas a gente sabia como que a gente estava rindo. E eu lembro que na última virada de um ano para o outro, a Bianca ia para o seu último ano, passou-se dezembro e nós não conseguimos fazer a rematrícula dela, passou janeiro e a gente não conseguiu fazer a rematrícula dela, entrou fevereiro, e nós já sabíamos que nós possivelmente não iríamos conseguir fazer a rematrícula também. Como se isso não bastasse, a Bianca recebia mensagem no WhatsApp: amiga, cadê você? Já começaram as aulas, e cadê você, Bianca? Eu lembro que a Bianca ficou alguns dias sem responder. E aí eu lembro que a gente se sentou num canto da casa dela, e ela estava com o celular na mão. Eu disse: você vai dar alguma satisfação para suas amigas? Ela disse assim: eu vou. Falei: é bom, interessante. E o que você está pensando em dizer? Ela diz assim: eu vou dizer que logo estou chegando. Eu lembro que nós, casados de novos, nós conseguimos reformar boa parte do nosso apartamento, mas nós não tínhamos conseguido colocar o piso que nós queríamos. E nós estávamos felizes, mas nós não tínhamos condições de gerar aquele piso. E eu lembro que eu virava a Bianca virava para mim, nós olhávamos para o chão e falávamos assim: como o nosso piso novo é bonito, né, amor? Eu lembro que quando nós estávamos aqui, morávamos aqui ainda, era uma noite mais escura do que o normal. Vocês já ficaram acordados para ver uma noite que é mais escura que o normal? Ou foi só a minha casa, só que passou por uma noite bem escura? E a gente entrou no quarto do Benjamin, e o quarto do Benjamin tinha algumas fotos penduradas assim, porque ele já havia nascido, mas não tinha chegado em casa ainda, ele estava na UTI, e o médico havia dito assim: nós precisamos dizer para vocês que ele ainda corre muitos riscos. Eu lembro que uma noite dessas, eu e a Bianca, nós entramos no quarto e dissemos assim: filho, você precisa viver. Estou dizendo coisas do tipo que se parecem muito com as suas necessidades. Talvez você já conseguiu fazer o balanço do seu ano, sem que a sua casa saiba. Você sozinho, lá na sua escrivaninha, lá na sua mesa, lá no seu canto, lá no seu escritório, você já fez um balanço do seu ano. E você está quietinho, porque se você for dizer algo, você só tem isso para dizer: o ano não foi bom. Mas você sabe que passando da porta, tem alguém te esperando. Você sabe que passando da sua porta, tem o seu esposo esperando para ver o que vai sair da sua boca. Tem uma esposa te esperando para ouvir o que vai sair da sua boca. Tem filhos esperando para saber o que vai sair da sua boca. E nós ainda escolhemos ficar um pouquinho quietinhos. Mas hoje eu quero incentivar você, meu irmão, em nome de Jesus.
Se você está com medo de dizer algo a respeito do seu ano, eu quero pedir em nome de Jesus, para que você crie coragem hoje, vindo diretamente do Espírito Santo. Chega na sua casa hoje, e mesmo sabendo que o ano não foi como você esperava, talvez, ou que você tem alguma situação ainda em aberta para resolver, você chega na sua casa e diz assim: o ano foi bom em nome de Jesus. Pode não ser bom aos meus olhos, mas eu creio que aquilo que eu planejei lá no começo, nos 12 primeiros dias desse ano, não podem ficar por terra, não podem parar de viver, não podem parar, não pode ficar estatelado debaixo de uma cama. Não, o que nós escrevemos, não escrevemos apenas porque nós queríamos escrever. Não escrevemos. Muitas coisas sonhamos em lágrimas, muitas coisas escrevemos com toda a nossa força do nosso físico, porque sabemos que é difícil, mas nós não podemos parar de abrir a nossa boca para dizer as coisas que o Espírito Santo nos revelou. O Espírito Santo revelou para você que a sua casa é uma bênção, então continuemos dizendo: a minha casa é uma bênção. O Espírito Santo nos revelou que o nosso trabalho é uma bênção, então nós vamos continuar dizendo: o meu trabalho é uma bênção. Mesmo faltando pessoas na agenda, mesmo não fechando o mês direito, mesmo as coisas não sendo como nós esperávamos, nós continuamos dizendo: a sementeira que o Senhor colocou sobre a minha mão continuará sendo uma sementeira, continuará sendo bênção para a minha casa. O meu filho não está como eu queria que ele estivesse, mas ele é separado, ele é guardado, ele é ungido, ele é guardado pelo Espírito Santo. E o nosso futuro, ninguém irá arrancar de nós. Por quê? Porque nós não vamos parar. E os sinais seguem aqueles que creem. E aqueles que creem não ficam parados. Aqueles que creem podem ter medo, mas não ficam paralisados pelo medo. Aqueles que creem podem ter algumas marcas, mas não ficam debruçados em seus traumas. Aqueles que creem podem ter alguns episódios que possam levar a pensar em ter receio, mas não param de sonhar. O final do versículo diz: e eu as fiz ouvir, de repente agi, e elas se cumpriram. Sabe por que eu creio que tudo o que um dia o Senhor colocou no meu e no seu coração, nós iremos viver? Porque eu sei que, do fundo do meu coração, que nós não vamos parar, que nós não vamos dar cabo da nossa vida, que nós não vamos dar vazão a pensamento de que tudo está acabado, porque não está acabado. Não está acabado porque nós cremos em Deus, não está acabado porque nós lembramos daquilo que nos traz esperança. Sim, não está acabado porque nós cremos que aquele que começou a boa obra será fiel para acabá-la. Sim, mas não está acabado porque o Redentor vive, não está acabado porque aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e desconhece o poder da morte, porque ele venceu a morte, e como se não bastasse vencer a morte, ele é a própria vida. Vida essa que está na minha e na sua vida, vida essa que está nos umbrais das nossas casas, garantindo com que eu e você tenhamos um bom futuro. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, Jeremias 29, 11, pensamentos de paz e não de mal. Nós não vamos parar, e por não pararmos, pode ter certeza, meu irmão, os seus planos vão se cumprir, os nossos projetos vão se cumprir. Não ligue, ou se precisar dar importância, dê, mas coloque sobre os resultados do seu ano, mais uma vez, a promessa do Senhor.
Coloque sobre a sua dificuldade o sobrenatural. Coloque sobre as suas necessidades o sobrenatural. A terra toda está cheia de uma oportunidade que só aqueles que creem podem ter, de viver o inexplicável, de viver o milagre, de viver aquilo que ninguém enxerga, de viver aquilo que não existe. Meus irmãos, nós podemos viver aquilo que não existe precedente, e está sobre a minha, está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós cremos nisso? Vocês podem ficar com essa palavra? Posso orar para vocês, meus irmãos? Todo o meu coração. Feche os olhos, por favor. Senhor, nós não teríamos condições humanas de sonhar o que nós sonhamos, de ver o que nós vimos, e de querer aquilo que o nosso coração queima por ter, por vivenciar. Por isso, Pai, nós cremos que tudo que nós enxergamos, para nós, para a nossa casa, que tudo que nós queremos para nós, para a nossa família, foi gerado no Teu coração e entregue a nós. Por isso, Pai, nós sabemos que o Senhor tem interesse em realizar essas grandes obras. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor irá continuar a trabalhar nas nossas vidas, mas nós te pedimos, Senhor, tira o cansaço da caminhada, Senhor, todo esgotamento vai embora, em nome de Jesus, todo cansaço físico, mental, Pai, toda fadiga, em nome do Senhor Jesus, todo cansaço também espiritual, Pai, nos coloque de pé mais uma vez, Pai, levanta os nossos corações mais uma vez, eleva, Pai, os nossos olhos na Tua direção, para que nós consigamos, Senhor, encontrar o socorro, o renovo, a esperança, mais uma vez, porque nós sabemos, ó Pai, que não somente nós queremos viver nossos sonhos, mas o céu também está preparado para que os nossos lares vivam os nossos sonhos. Então, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que esses projetos não morram, e se estiverem mortos, ressuscitem em nome de Jesus, porque, Pai, nós estamos dispostos a viver os Teus milagres, e sabemos que grandes coisas o Senhor pode e irá fazer por nós, em nós e também através de nós. Deus, toda a honra, toda a glória nós te damos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.